Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre Gênesis capítulo 41. Vou ministrar aquilo que Deus colocar no meu coração, tá? E lá diz o seguinte: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros o faraó sonhou, e eis que estava em pé junto do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam ali no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne. E pararam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhos do Egito, e todos os sábios, e Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia por lhe interpretar. Então falou ao copeiro mor o Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Então Faraó, muito indignado contra o seu servo, pondo-se sobre prisão na casa do capitão da guarda, e a mim e ao copeiro mor. Lembra, gente, quando ele foi preso? Ele lembrou do que aconteceu lá. Então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes o nosso sonho, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. A mim foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair do cárcere. Barbeou, mudou de roupa e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti eu ouvi dizer que quando ouves um sonho você o interpreta. E respondeu José ao Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras iguais quanto à fealdade em toda a região da terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras vacas gordas, e estavam em suas entranhas. Mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio, como no princípio. Então eu acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas e miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho do Faraó é um só. O que Deus há de fazer? Mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer? Mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e todas aquelas farturas será
esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida abundância na terra por causa daquela fome, que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque essa é a determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e torne a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais o Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da mão e pôs na mão de José, e o vestiu de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fez subir no 2º carro que tinha, e chamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zefanete Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença do Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo-os nas mesmas e mantendo o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E o segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. Como José tinha dito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo do Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham até o Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu por toda a terra. Meu Deus, que passagem, né? Sabe o que eu me lembrei aqui? Que naquela passagem anterior que nós tínhamos lido, né? O copeiro não se lembrou de falar do nome de José. Lembra que José pediu para eles que quando eles saíssem era para eles se lembrarem dele de frente ao faraó? Ele não se lembrou, mas naquele momento que aconteceu aquela situação sobre o sonho do faraó, o copeiro mor se lembrou de José, e na hora ele sentiu de falar para o faraó sobre José, e foi por isso que José saiu da cadeia.
E quando ele saiu de lá, daquele cárcere, e foi colocado de frente ao faraó, Deus deu o dom a ele de revelação, revelou o que era o sonho do faraó, e ali ele ganhou o que? Credibilidade. Ele ganhou o que? Sua liberdade. Ele ganhou o que? O reinado, né? Que ele passou a ser o homem sábio daquele lugar. Ele que começou a administrar tudo ali. Então, gente, como que pode? Olha só, presta atenção. A presença de Deus está com você. Deus habita em você através do Espírito Santo que Ele soprou nas suas narinas. Quando Ele te fez, Ele te deu o Espírito que habita dentro de você. Então, se Deus é contigo, nada é contra ti. Você é forte e corajoso, está dito lá em Josué. Então, preste atenção, quando Deus está contigo, por mais que as coisas pareçam estarem demorando para acontecer, é na hora certa que acontece. Na hora certa ele te tira daquele lugar e te coloca num lugar onde você merece estar, onde você merece viver, onde você vai colher a abundância de Deus para a sua vida. Então, quando tudo está parecendo errado, o errado para nós é o certo de Deus. O nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E deixa eu te falar algo muito importante aqui. Mesmo que hoje a sua situação financeira esteja parecendo tudo atrapalhado, tudo desorganizado, há um propósito em tudo isso. Existe um propósito para o seu próprio crescimento espiritual. Você é 100% dependente de Deus. E Ele já colocou o Espírito em você, e o Espírito é capaz de tudo. Deus habita em você. E Ele traz para você a informação certa para te tirar desse lugar onde você está hoje. E você precisa sair daí. Quando dói demais, não precisamos ficar muito tempo no deserto, a gente precisa se movimentar. Hoje é dia de movimento. Se movimente para que Deus haja a seu favor. Quando você caminha, o caminho se abre. Lembra do pessoal quando ia atravessar lá o mar vermelho, que o mar estava fechado, não tinha lugar mais para eles fugirem? O que eles fizeram? Eles confiaram. E Moisés abriu o mar e o povo passou. E eles, quando eles estavam do outro lado, o mar se fechou. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui. Às vezes, aos seus olhos, parece que é impossível. Parece que não tem como você sair daí. Tá tão difícil, mas deixa eu te falar. Não desespere, porque você não está sozinho. E quando Deus está com você, Ele faz tudo a seu favor. O milagre acontece, porque foi um milagre o mar se abrir. E vai ser um milagre também para você quando você começar a dar os passos. Mesmo que você ainda não entenda, mas você sente no seu coração o que você precisa fazer só no dia de hoje. Viva um dia de cada vez. Não deixe que as preocupações do futuro, do amanhã, do depois, de uma semana, de um mês, venham até você. Não, um dia de cada vez, só no hoje. O que você precisa fazer hoje? Hoje é seu melhor dia, hoje é seu melhor tempo. Hoje é dia de plantar. Quanto mais você planta, mais você colhe. Plante bons frutos para que você colha bons frutos. Então, hoje é dia de plantar. Lembra aqui da passagem, quando falou das 7 vacas e das 7 espigas? Ele não plantou por um tempo, o que ele fez? Como ele sabia que ia vir a fome, aqueles 7 anos ele plantou e ele colheu e ele guardou. Para que depois dos outros 7 anos ele tivesse, né, um mantimento ali, ainda pudesse vender para as outras pessoas, ainda fazer fortuna. Então presta atenção, todo dia é dia de plantar uma sementinha, todo dia é dia de você se movimentar um pouquinho, todo dia é dia de você se transformar um pouquinho. Não é para você ficar parado, não é para você ficar quieto, mas também não é para você correr desesperado. Existe uma harmonia para todas as coisas. Então construa essa harmonia primeiro dentro de você. Não deixe que nada abale o seu emocional. Quanto mais controlado está seu emocional, mais as coisas vão fluir na sua vida. Lembra de Jesus, que ele estava dormindo dentro do barco quando veio a tempestade? Aquela tempestade simboliza as nossas emoções. Eles ficaram desesperados lá do lado de fora, os discípulos. Mas como assim desesperados, mesmo sabendo que Jesus estava dentro do barco com eles? Jesus está no seu barco com você. E quando Ele está conosco, não existe desespero emocional, existe calma e paz. E a plena certeza de que tudo já deu certo, não vai dar, já deu certo. Alinhe sua mente com a mente divina, com a mente de Deus. Deus quer vida próspera e abundante para você. Preste atenção, Romanos 12:2. Transformai-vos pelo poder da renovação das vossas mentes e provai com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a tua vida. Não deixe que nada roube sua mente. Pense positivo, creia. Fé é você ter uma verdade absoluta dentro de você que vai acontecer. Então para de pensar no que você não quer.
Para de pensar no que está te faltando e começa a pensar que tudo você já tem, que em tudo você já é abundante, e você vai começar a observar as coisas acontecerem na sua vida. Confia, uma mente mais positiva, você vai ter muito mais ideias positivas dentro da sua cabeça, porque Deus vai ministrar isso dentro de você. Sempre é de dentro para fora, o Espírito não habita dentro de você. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos uma alma, nós temos um espírito. E seu espírito é muito mais inteligente do que você imagina. Então começa a utilizar sua mente a seu favor. Para de pensar na falta e pensa na abundância. Viva como se você já fosse abundante em tudo. Viva como se você já tivesse o dinheiro que você gostaria de ter, a roupa que você gostaria de ter, a comida que você gostaria de comer. Sabe por quê? Porque você está alinhando com sua mente, com a mente divina, com aquilo que Deus quer para você. E quando você começar a acreditar em tudo isso vai fluir para você, vai vir para sua vida. Então confia, confiar é ter fé. Ore, deposite aos pés do Senhor. Seja 100% dependente de Deus. Tudo vem dele. Não faça como o povo do Egito, que no deserto ficava murmurando e reclamando. Isso entristece o coração do Senhor. Seja grato, mesmo quando tudo estiver difícil, seja grato. Um coração grato atrai tanta coisa boa para a sua vida. Então seja grato por tudo, sabe por quê? Porque ele não te abandonou. Ele não te deixou sozinho. Olha só, olha para trás e vê quantas coisas difíceis você já superou. Se não fosse por ele, você não estaria aqui hoje me ouvindo. Então, ele que permitiu que você estivesse aqui hoje, você então não vai parar aqui. Hoje é só mais um dia. É só mais um dia e está tudo bem. Se coloca no estado de presença, está tudo bem. Começa a falar para sua mente, está tudo bem. Tudo vai se resolver. Quando você harmoniza o lado de dentro, que é a sua emoção e sua mente, tranquiliza ela, tudo é obrigado a se organizar aqui do lado de fora. Deus fez o universo em harmonia, mas a gente precisa só começar a aprender como que tudo funciona. Então acalma o seu coração. Deus está contigo nessa jornada. Ele venceu as tribulações desse mundo, as tribulações aqui e aqui. E você é mais do que vencedor. Você já venceu também.